Agora nós voltamos à cidade de Encantado para falar com o Ricardo, que é agente de endemias por lá. Ricardo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Ricardo, a dengue nos preocupa sempre, né? Ou pelo menos deveria nos preocupar o ano todo, mas no verão acende um sinal de alerta mais pontual. Qual é o cenário da dengue na cidade de Encantado? Bom, nós temos algumas ações que nós fizemos regularmente na prefeitura, nas casas, em todo o município, e nesses levantamentos, que nós denominamos de LIRA, que é um levantamento de índice rápido, são feitos 4 vezes por ano, e no último levantamento que nós fizemos, nós tivemos um índice para a Aedes aegypti de 5,2. Na nossa amostragem é um índice muito elevado, nós estamos encontrando muitas larvas de mosquitos, evidências de larvas de mosquito, e por isso fica aqui o nosso cuidado e a nossa prevenção para todos os munícipes de Encantado. Essa situação das larvas, antes de liberar aqui para o Moisés fazer pergunta para você, desse identificar desse índice de 5,2, é em área urbana? Isso. A nosso levantamento, os agentes, hoje nós somos 8 agentes que fazemos as visitas nas casas e nos terrenos baldios da cidade de Encantado. Somos 8 agentes, então, somente em área urbana. Claro que as áreas do interior da cidade, quando existe algum foco, nós descobrimos o foco, nós vamos fazer algumas ações no interior, mas o nosso foco maior é na área urbana. Ricardo, o que se faz a partir de agora? É a limpeza do ambiente, a notificação do munícipe? Como é que é o andamento do processo? Bem, a nossa primeira ação é a ação preventiva, né? Como eu disse antes, nós somos 8 agentes de endemias no município de Encantado, trabalhando em visitas domiciliares todos os dias, né? Todos os dias nós saímos dos nossos postos de trabalho e vamos fazer as nossas visitas para conscientizar, e em cada casa que nós formos, nós trabalhar a conscientização, e também nessas visitas regulares que nós fizemos, nós, se vier a prover de nós encontrarmos evidências de larvas, nós recolhemos e aí sim nós mandamos ao laboratório para fazer essas análises. É por isso que nós temos esse número. Por quê? Porque essas visitas, elas são feitas regularmente e 4 vezes por ano é feito esse levantamento rápido, que deixa eu explicar ele rapidamente como ele funciona. Esse levantamento rápido ele é feito de uma forma de escalagem das casas. A gente faz uma casa, pula 4 residências e depois faz mais uma, pula mais 4. Então é um tipo de amostragem rápida de acordo com o sistema que a própria prefeitura tem, que é, na verdade, a Secretaria de Saúde, ela tem um sistema, de acordo com as evidências que nós temos nas visitas regulares, nós fizemos essa amostragem. E, como eu disse para vocês, nós temos um índice muito elevado para a Aedes aegypti aqui no município de Encantado. Esses focos, Ricardo, que são encontrados nas casas, nas áreas urbanas, eles são encontrados em que, ou se isso é tabelado, né? Em quais pontos? São em plantas? São em potes que são deixados pelo pátio? Em quais lugares estão essas larvas? Ok, muito boa pergunta. O que acontece? Nós encontramos em todo e qualquer tipo de recipiente. Para você ter uma ideia, nós já encontramos em tampa de refrigerante larvas de mosquito. Nós encontramos em piscinas já tratadas com cloro. Por incrível que pareça, a gente já encontrou larvas de mosquito. A gente encontra muito, mas a grande porcentagem, eu falo aqui no meu caso em particular, porque eu também faço essas visitas, as pessoas têm um costume aqui na nossa cidade de guardar a água da chuva. Então, a grande incidência que nós encontramos na área urbana são nesses lugares. Fazem o acondicionamento de forma inadequada dessa água, e então a gente acaba encontrando muitos criadores de mosquito nesses lugares. Mas também a gente recomenda sempre para as pessoas, para os munícipes, não deixarem os pratinhos das flores, não deixarem nenhum local, vamos dizer, água dos animais, porque tem uma coisa muito interessante, que as pessoas pensam, mas eu troco a água do meu cachorrinho, do meu bichinho todos os dias. Mas o mosquito da dengue, primeiramente, a fêmea, que é quem coloca os ovos, que é quem passa
também a doença, ela coloca não dentro da água, mas sim ela coloca em volta, em torno do lugar onde tem a água, nas paredes dos recipientes. Então, o que acontece? Por que me referi dos potinhos dos cachorros, dos animais, dos pets? Porque o que acontece é que, às vezes, as pessoas dizem que trocam e a gente encontra nesses lugares. Muitas vezes as pessoas, elas jogam a água fora, elas veem a evidência de larva, jogam fora, mas só que elas não fazem a higienização correta das paredes dos recipientes. Então, a gente já reforça esse pedido e esse apelo aos munícipes de toda a região também, né? Porque isso é uma questão endêmica em Encantado, mas também na região do Vale do Taquari a gente deixa esse apelo a todos. Ricardo, só uma dúvida que a gente tem, eu acho que a maioria das pessoas tem também. Tu vai lá, tu faz a limpeza no pote do cachorrinho e tu atira a larva fora. Isso é suficiente para matar o inseto? Sim, porque o que acontece? A larva ela não resiste fora da água. Ela não resiste. Então, se você vê que tem uma evidência, joga fora, aí jogar fora, ela vai acabar morrendo. O que acontece é se você jogar fora e ela permanecer num ambiente, vamos dizer, uma poça d'água, e ela vai terminar de se procriar naquele lugar. Mas se a pessoa jogar fora, já é meio caminho andado. E claro, a gente deixa o reforço de limpar esse recipiente e no caso de acondicionamento da água, da chuva, a pessoa fazer a higienização completa. De tempos em tempos, ela também colocar algumas pastilhas de cloro para evitar que essa procriação aconteça. Ricardo, nós temos casos registrados de doença na cidade? No momento, nosso último caso na cidade de Encantado foi registrado no dia 1º de agosto. 1º de agosto. Até vale ressaltar que hoje a cidade de Encantado conta com 8 agentes trabalhando, e só que a última administração fez um concurso onde 6 agentes foram inseridos no corpo dos funcionários da Prefeitura de Encantado. Então, antes eram somente 2. Então, hoje a Prefeitura de Encantado ela deu uma incorporada nessa equipe de trabalho, e a equipe ela entrou justamente logo em seguida desse último caso. Nós temos trabalhado arduamente para que os casos não se proliferem, né? Mas a gente sabe que por causa desse índice há uma grande chance e probabilidade de acontecer, de termos mais casos agora no verão, porque todo verão é assim. A gente sabe que a dengue ela não vai ser extinta. Vamos dizer assim, a curto prazo nós não vemos esse panorama, mas a longo prazo, quem sabe? Nós sabemos que existem algumas vacinas que estão sendo testadas, umas que vão ser disponibilizadas com o tempo. Então, pode ser que a longo prazo, mas a curto prazo é a prevenção. E nesse caso, até agora, desde agosto, nós não temos mais nenhum caso. Nós tivemos, sim, no ano de 2023, no verão, nós tivemos problema sério com dengue aqui na cidade de Encantado. Tivemos 1.826 casos positivos e tivemos 5 óbitos relacionados à doença. Nossa, que número alto, hein? Número bastante alto. Ricardo, pelo cenário que tu enxerga, tu e tua equipe, tu considera o momento atual já um caso de infestação? Não sei se é esse o termo que se usa tecnicamente, é mais ou menos por aí? Sim, exatamente. Nós vemos, sim, que há uma grande... A gente gostaria de ser positivo nessa questão, mas nós trabalhamos com dados e informações, né? Nós vemos uma perspectiva e um panorama não muito positivo para as pessoas. Então, aqui, a gente aproveita esse espaço que a Independente abre para a gente, para nós trazermos essas informações, para deixar um apelo à população de Encantado de que cuidem, recebam os agentes eles estão identificados com crachás da prefeitura, com um colete apropriado, cada agente está com o seu crachá, seu colete, recebam, sejam solícitos às nossas petições, as coisas que a gente pede, e claro, né, casos que a gente encontra de reincidências, nós notificamos preliminarmente as residências, e depois algumas ações de multas ou coisas do tipo que a gente não gostaria que acontecesse, talvez tenham que acontecer, porque existem alguns casos de reincidência de alguns moradores que eles não conseguem
valorizar, na verdade, esse trabalho de prevenção. Eles não conseguem perceber que esse trabalho é importante. Não vou dizer que são todos os moradores, não, capaz, é uma grande minoria. Mas nós gostaríamos de intensificar isso para dizer o seguinte, que nós estamos para colaborar com o município de Encantado para que mais 5 vidas, ou tantos que forem, não aconteçam. Todo mundo, quem pegou a dengue, sabe o quão difícil o processo de cura, o processo de você ficar bem. Até a gente tem um relato dos moradores, que a gente sempre acaba perguntando nas casas onde nós vamos, das pessoas que pegaram a dengue, né? E a maioria, praticamente 100% das pessoas nos dizem que os efeitos, a gente sabe que o Covid era muito mais mortal, mas os efeitos que a dengue produz no corpo, até se recuperar, praticamente todas as pessoas nos dizem que a dengue é muito pior. Então, a gente não quer que os nossos postos de saúde fiquem cheios, a gente quer que as pessoas andem bem, vivam a sua vida. Então, vamos fazer a prevenção, vamos trabalhar junto com a Prefeitura de Encantado para que tudo ande bem nesse verão e não tenhamos uma infestação de casos. A gente tem infestação hoje, sim, de larvas, e a gente tem um prognóstico negativo para o futuro, mas vamos trabalhar para que isso não aconteça. Importante, né, o relato do Ricardo. Aline, as pessoas que estiveram acometidas com a dengue, elas ficaram extremamente debilitadas. E isso aí demora tempo para a recuperação. Eu estou falando de alguns casos de meses, de pessoas que demoraram para voltar ao que era antes, né, Ricardo? Deixa eu só tentar traçar um cenário comparativo de 2023 para agora 2024, como é que tu enxerga? Tá parecido, tá semelhante, tá mais tranquilo? Como é que tá? Porque eu noto a tua preocupação, mas comparando com o ano passado, Ricardo. O que acontece é que nesse ano, como a gente teve tantos casos, nós temos os dados esse ano. No ano justamente como eu tinha lhe falado, por causa da aquisição e de mais 6 agentes que entraram no quadro de funcionários da prefeitura, hoje nós temos dados concretos. O que acontece na última grande infestação que nós tivemos no ano de 2022? Nós não temos os dados de antes, vamos dizer, o que nós temos trabalhado hoje. Hoje, então, a gente tem o Lira, que é esse levantamento de índice rápido. Nós temos também a atividade das orvitrampas. O que seriam as orvitrampas? As orvitrampas, elas são algumas iscas que nós colocamos uma vez por mês em algumas casas e comércios selecionados. Para quê? Porque nós conseguimos detectar aonde a fêmea do mosquito ela está colocando os seus ovos. Isso não existia no ano de 2022. Então, hoje nós estamos muito mais munidos esse ano, de 2023 e 2024, muito mais munidos para que aquilo que aconteceu no ano de 2020, começo de 2023 até a metade do ano, não venha acontecer este ano. Nós temos muito mais dados, mas a gente acredita que, de acordo com a nossa intensidade do nosso trabalho, até a gente agora, provavelmente dia 16 e dia 17 de janeiro, nós estaremos aí em Lajeado, no Parque do Imigrante, porque a 16ª Regional da Saúde, ela vai passar um treinamento para nós começarmos a aplicar a aplicação de venenos nas casas que permitir, né, uma aplicação chamada BRI, que é intradomiciliar. Então, isso não existia também no ano de 2022, 2023, aqui em Encantado. Então, as nossas ações elas estão sendo para coibir. Mas vale ressaltar, 8 agentes e uma prefeitura mobilizada não consegue ser mais mobilizada do que uma população consciente dos agravantes de que essa doença pode produzir. Ricardo, agradecer sua participação aqui conosco sobre essa pauta importante. Claro, a gente fala da cidade de Encantado, mas como disse muito sabiamente o Ricardo, isso se replica para todas as cidades da região. As orientações são as mesmas, os cuidados são os mesmos, né? A gente teve 5 óbitos no verão passado em Encantado. A gente não pode registrar de novo uma situação como essa, partindo do pressuposto que esta é uma doença que bastaria os cuidados necessários, né? Bastaria a gente olhar para dentro das nossas casas e fazer um pouquinho mais do que a nossa parte. Ricardo, muito obrigado pela tua participação, que seja um bom ano aí em Encantado.
Isso, tomara que seja para nós, tomara que seja um ano com poucos casos de dengue aqui no nosso município, em toda a nossa região. Abraço a todos. Abraço. Ricardo Della Vecchia, agente de endemias da cidade de Encantado. Alto índice, preocupa. E, de novo, né? A gente está fazendo referência a Encantado, que fez esse mutirão, esse levantamento, que faz 4 vezes ao ano, mostrou esse índice de 5,2, que é um índice elevado. Perdão, e isso pode se replicar em outras cidades. O índice pode ser esse ou muito parecido em outras localidades próximas, né? Foram 5 óbitos por conta de uma doença que, de novo, né? Bastaria acreditar, bastaria levar a sério, bastaria fazer a minha parte um pouquinho mais.